Prezados alunos, vamos corrigir a semana 2 do PET 5, Plano de Ensino Tutorado, as atividades do terceiro ano. Nós refletimos sobre teoria do conhecimento na Idade Média. Sabemos que a Idade Média é um período bem peculiar, muito grande, tem que saber entender. Há uma participação muito grande da filosofia, sim, na Idade Média, mas em relação a todo o seu desenvolvimento teórico, ela está muito submissa realmente a aspectos religiosos, à teologia, ao campo aí da fé, né? Então ela não se desenvolve independente. Há uma produção, tanto grandes filósofos como nós temos Santo Abelardo, vários outros aí, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Duns Scoto e vários outros que tiveram uma participação fundamental nessa construção do conhecimento, né? Mas aqui nós estamos refletindo de modo geral para entender um pouco mais esse aspecto da relação entre fé e razão. Tivemos duas questões muito simples, né? Mas vamos entender o porquê delas. A número 1, em relação à cosmologia medieval, o que quer dizer isso? Cosmo não é simplesmente o aspecto físico do universo, mas o cosmo relaciona todas as dimensões que constituem o universo, ou seja, dimensões teóricos, físicos, em relação a vários aspectos humanos, aspectos da vida, né? Não só física, mas de todos os elementos que constituem a vida. E nesse sentido, o pensamento medieval, ele baseia-se fortemente na filosofia de Aristóteles, que tenta integrar aí, mostrar realmente a essência presente na vida, né? No universo, e aborda grandes questões aí fundamentais da nossa vida. E quem que são esses outros personagens que estão aí? Eu coloquei, né, só para a gente saber. O Aristófanes, muito conhecido na época de Sócrates também, dramaturgo grego, comediante. Eurípides, poeta trágico grego. O Heráclito é um filósofo pré-socrático, muito conhecido, ele com Parmênides, né, que depois Platão vai fazer a síntese. Heráclito, a filosofia dele é no sentido do elemento do fogo, que nós estamos em constante mudança, né? O universo, o ser está em constante mudança. O Hípias, sofista da época de Sócrates, que defendia muito essa ideia do relativismo cultural. Então aqui nós temos a letra D como opção aí que é fortemente baseado esse filósofo para os medievais. A número 2, que relaciona uma frase do São Tomás de Aquino e a encíclica do João Paulo II, né? Fides et Ratio, muito famosa na época, que tentou fazer essa conciliação entre fé e razão, do ser humano não ser só fé, não ser só razão, que a gente viu as consequências disso, esses adeptos demais à religião e os adeptos demais à razão, de pensar que a vida é só a ciência, e consequentemente nós tivemos guerras mundiais aí, que tivemos muitas mortes nunca vistas. Por isso João Paulo II tentou, não é só uma questão teórica aqui, mas baseia-se na vida mesmo, né? Aqui a alternativa letra E, por quê? A letra A, você vê que a encíclica está em contradição com o pensamento de São Tomás? Não, porque São Tomás também tenta fazer essa conciliação de fé e razão. A encíclica papal, então, como São Tomás, colocava a razão acima da fé? Não, também, porque tenta fazer a conciliação. A igreja medieval valorizava mais a razão? Não, porque a encíclica faz a igreja medieval valorizava mais a fé, e a encíclica tenta fazer a conciliação. Mas é claro que sempre, numa visão do filósofo, a igreja sempre vai tentar colocar a fé como o mais importante.
independente qual época for, qual Papa for, o mais filósofo que ele seja João Paulo, Ratzinger, que depois veio depois dele, Joseph Ratzinger, mesmo grandes pensadores que estavam ligados à filosofia, mas acaba que é uma tendência, né? Como se fosse um filósofo também que fosse escrever sobre fé e ia colocar a razão sempre sobrepondo, puxando a sardinha para o lado. Mas o João Paulo tenta fazer essa conciliação. E a D, né, que em relação ao pensamento teológico teve sua importância na idade, mas nossos dias não tem relação com o pensamento, não, ao contrário, né, a gente amadureceu muito e o pensamento teológico, o pensamento da fé religiosa tem muita relação com o pensamento filosófico. Os dois estão sempre juntos aí, mesmo que em alguns momentos em conflito. Então é a letra E por quê? Tanto a encíclica como a frase de São Tomás procuram conciliar os pensamentos sobre fé e razão, que é esse elemento mais... Conciliar quer dizer que tem os limites, tem as dificuldades, tem os conflitos, não é tão simples, mas tenta conciliar, principalmente nesse aspecto de vida, né? Na relação entre religião e ciência, que é muito importante para não se ficar no extremismo. Todo extremismo, quando fica isolado, tende, por exemplo, a pessoa muito religiosa esquecer dos aspectos científicos e o cientista esquecer dos aspectos religiosos, da esperança, aspectos de enxergar além daquele mundo físico comprovado, né? Então é muito importante essa conciliação para ter esse equilíbrio, né, entre as contradições. Então nós terminamos aí essa semana, esse estudo, aprofundando um pouco mais sobre o pensamento medieval, a cosmologia, a conciliação entre fé e razão, né? Até a nossa próxima aula, um abraço a todos.